Oiê, eu tô aqui hoje pra falar da minha segunda gestação. E sim, gente, eu tô quase parindo a criança e agora que eu vou falar sobre como tá sendo a segunda gestação pra vocês. Mas eu quero falar hoje sobre medos, inseguranças, a diferença da primeira gestação pra segunda e como tá sendo pra mim. E também aproveitar pra responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, mas é @JessicaDeCastro. Então, bora lá. Hoje eu tô de 30 semanas, 7 meses. Semana que vem iniciamos o 8º mês, que eu vou entrar na semana 31. Como tá sendo essa expectativa, essa espera pra gente? Bom, é claro que a gente tá muito ansioso pra conhecer o Theo, mas eu senti que essa segunda gestação passou voando. Muito diferente da primeira gestação, que eu contava semana. Tipo, meu Deus, eu tô com tantas semanas, faltam tantas pra nascer. E essa segunda gestação foi tipo, descobri, pá, tá quase nascendo. Então eu estou sentindo que está sendo tudo muito rápido. Na minha primeira gestação, no primeiro trimestre, eu tive muito enjoo, muito enjoo mesmo. Tudo que eu comia me fazia mal. Muita dor nas minhas costas, na lombar. E também muito sono, muito cansaço. Já nessa segunda gestação, enjoo zero. Uma única vez desses 7 meses eu passei mal assim e vomitei, que eu fiquei ruim. Mas eu acho que foi algo que eu comi, não foi nem da gestação. Sono no primeiro trimestre eu tive. Porém, eu acho que depois que a gente é mãe, a gente aprende a lidar com o sono. Então a gente acaba se regulando um pouco mais. Tipo, o corpo acaba entendendo, sabe? Estou cansada, mas nesse momento eu não consigo dormir e o corpo só aceita. Eu acho que é isso que acontece com a segunda gestação. Tive dor na lombar da mesma forma que na primeira, mas a dor na lombar dessa gestação tá muito maior do que a primeira gestação. Até porque que é a coisa que eu mais escuto, né? Hoje eu tenho a carga de cuidar de um bebê, então estar com um bebê de 2 anos e 4 meses no colo, atender das demandas de um bebê de 2 anos e 4 meses. Então tudo isso acaba tendo também uma consequência pro corpo. Eu descobri a gravidez com 5 semanas. A gente já queria muito, tipo, a gente já tava tentando, então a gente estava esperando. Eu descobri sozinha, não fiz o teste junto com o Jefferson, porque ele não queria fazer o teste porque ele tinha certeza que eu tava grávida. Ele queria esperar a minha menstruação atrasar mais. Eu já falei, não, preciso fazer esse teste, preciso ter a certeza. Já fui, comprei o teste, fiz o teste. Meu planejamento era no outro dia fazer um cafezão, o Zion entregar como um presente pra ele o teste de gravidez, mas não foi nada que eu planejei. Quando eu fiz o teste, ele tava fazendo o Zion dormir, e do jeito que ele saiu, assim, do quarto, eu já entreguei, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu preciso, não consigo segurar mais isso só pra mim. E foi, tipo, questão de 15 minutos que eu fiz o teste e ele saiu do quarto. Mas eu já tava desesperada só pra entregar o teste pra ele. Mas foi muito, tipo, ele olhou e falou, ai, eu sabia. Foi isso, assim, a revelação da gravidez. Foi tipo, ai, que legal, eu sabia. Agora falando sobre o segundo trimestre, o que veio a acontecer desde o primeiro? Pressão baixa e tontura, uns apagão assim na vista. Então foi algo que eu senti nessa gravidez e que eu não tive na do Zion. E da mesma forma, ambas as gestações eu tive que suplementar com ferro e B12. Mas a gestação do Zion eu não tive nenhuma tontura, não tive um desmaio. Essa eu não cheguei a desmaiar, mas eu fiquei 20 minutos assim apagada, eu não ouvia, eu não enxergava, sentia muito calor, pressão muito baixa. E aconteceu já algumas vezes, coisa que na gestação do Zion eu não tive nada. Mas também vamos pensar que um bebê é para janeiro e o outro é para julho, então são dois extremos. Agora, começando o calor, essas quedas de pressão deram uma pioradinha, mas tudo sob controle ainda. Mais ou menos sob controle, pode ser. No segundo trimestre, as dores na lombar pioraram e agora, a partir dos 6 meses ali que começou a aparecer a minha barriga, eu comecei a sentir muita dor na costela, muito incômodo na costela do lado direito, que é onde tá o corpinho do Theo, e muito incômodo da parte de baixo da barriga, como se a barriga já estivesse pesando horrores. E é claro, é como eu falei antes, né? Tudo isso vem da questão da carga também, de ter um bebê em casa. Foram coisas que eu não senti na gestação do Zion e eu estou sentindo nessa gestação agora. Nessa gestação eu também tô tendo muito desejo. Eu não tinha desejo na gestação do Zion. Quando eu tinha desejo era tipo uma fruta, algo fácil de comer, algo leve de comer. E nessa gestação eu tô tendo muita vontade de doce. Doce o tempo todo. Eu almoço, eu quero um docinho. Eu janto, eu quero um docinho. Pra tudo vem doce na minha cabeça. E não é uma coisa que entra e passa, sabe? Não é aquele desejo que entra e passa. E eu nunca tinha sentido esse desejo, assim, de ficar ali perturbando. Teve
até uma situação que eu tive vontade de comer algo com leite ninho, mas era algo específico e eu não sabia o que era. Olha que doideira. E simplesmente eu fiquei 3 dias com esse desejo. Toda hora eu tava trabalhando, ficava na minha cabeça leite ninho, leite ninho. E eu não sabia o que eu queria comer. Eu tive que ir numa doceria e olhar todas as opções de doce com leite ninho pra escolher um e achar o doce que ia passar à vontade. Mas a vontade era de comer algo que tivesse gosto de leite ninho, que tivesse leite ninho, mas que fosse líquido, que tivesse... Era toda uma pira, algo que eu nunca tinha comido, mas eu tinha vontade daquilo especificamente. No fim, achei, depois do 3º dia, eu consegui me livrar do leite ninho na cabeça. Mas foram 3 dias que eu pensava dia e noite, trabalhando, não trabalhando, independente do que eu estivesse fazendo. Do nada, brotava só aquilo lá na minha cabeça. Leite ninho, leite ninho. E não me deixava em paz. Outra vontade insana que eu tô sentindo, mas isso vai ser só depois que o Theo nascer mesmo, sushi. Gente, a vontade que eu tenho de sushi já me deu até vontade de chorar de vontade que eu tenho de comer sushi. E assim, já aceitei que não posso, que é só depois que ele nascer. Minha enfermeira obstétrica não liberou, então tá tudo certo. Já aceitei e vou fazer essa vontade passar quando o Theo nascer. Como foi feita a escolha de nomes, gente? A escolha de nomes, eu tô colando aqui porque vocês fizeram algumas perguntas e eu tô aproveitando pra colar, pra eu conseguir lembrar de tudo que eu tenho pra falar no vídeo. Mas as escolhas de nome, basicamente, quando a gente foi tentar ter um bebê, a gente já falou, vamos tentar ter a nossa menina. Então, na nossa cabeça, era uma menina. Então, a gente só tinha o nome de menina. E a gente conversou sobre a possibilidade de ser um menino no dia do chá revelação. Porque eu falei pro Jefferson, falei, amor, a gente nunca nem falou na hipótese de ser um menino. O Jefferson, ele queria um menino. Primeiro ele queria uma menina e depois ele queria um menino. Ele tava confuso. Eu sempre quis uma menina como segundo filho, né? Só que a gente tinha tanta certeza que era menina que a gente não viu a possibilidade de um nome de menino. Então, no dia que a gente tava indo pro chá revelação, a gente começou a escolher um nome e chegamos no nome Theo, que tem um significado lindo. A gente escolheu Theo também pelo fato de que a gente queria um nome curto como o Zion. E aí foram 2 nomes com lindos significados e aí a gente falou, não, vai ser Theo. E desde que a gente escolheu o Theo, a gente não teve mais a dúvida, tipo, era o Theo. E é engraçado que quando a gente chegou na revelação, eu já tava aceitando a possibilidade de ser um menino. Mas a gente sempre teve tanta certeza que era uma menina que pra mim era muito difícil assimilar que era um menino. E quando eu descobri que era um menino, ficou claro pra mim, eu nunca me vi como mãe de menina. Apesar de querer ter uma menina, eu nunca me via como mãe de menina. Toda vez que eu imaginava segurando meu recém-nascido, eu imaginava um menino. Mas aí eu pensei várias vezes comigo, né? Não, mas eu tenho certeza que é uma menina. Eu devo imaginar isso porque afinal, né? Eu já tive um menino. Então é por isso que eu sempre imagino que é um menino. Mas não que seja um menino. Mas eu realmente sempre me vi muito como mãe de menino. E enfim, quando revelou, assim, foi uma surpresa pra mim, pro Jefferson. O Zion tava junto participando, não entendeu nada. Achou o máximo as fumaças. E aí foi quando a gente descobriu o Theo. A gente tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas foi bem engraçado, porque a gente decidiu o nome do Theo indo pro chá revelação. Porque a gente só tinha o nome se fosse menina. Sobre o plano de parto, a ideia do parto é ser no mesmo estilo que o parto do Zion. A ideia do parto é que seja domiciliar. O Theo, ele já virou, ele já tá encaixando. Então, tudo tá correndo muito bem para que seja parto domiciliar. É o nosso objetivo. A gente já tá aí com a equipe montada, tudo na expectativa de que dê tudo certo. E vai dar tudo certo, né? Eu sempre gosto de falar que já deu tudo certo para ser um parto domiciliar. Até porque depois que eu tive o parto domiciliar do Zion, eu não consigo imaginar outra forma de parto para mim e para minha família. Então, foi uma escolha que eu sempre tive na cabeça depois que o Zion nasceu. Eu sempre soube que meu segundo filho seria parto domiciliar e sempre me senti muito segura dessa escolha. Então eu tô bem tranquila. Falando dos medos agora um pouco, né, sobre essa segunda gestação, eu acho que eu tive mais medos, não do parto, mas em geral da gestação como um todo. Eu acho que talvez por já ter passado pela gestação, eu estava com mais medo, não sei explicar sobre o que, ou como, ou do que, mas eu sentia mais receio. Sinto mais receio do Zion, sabe? De como encaixar isso, mesmo sempre sendo um sonho, mesmo tendo tudo sempre muito na cabeça. O medo foi algo que veio muito dentro dessa gestação. E na do Zion foi muito leve, foi muito fluido. Eu tinha medo de como ia ser, né, ser mãe,
que, querendo ou não, é algo muito grandioso, é algo... Nada se explica, não dá pra falar sobre como ser mãe, ou o que é ser mãe, que não tem nada no mundo que eu vá falar que vai descrever a sensação. Mas o medo dessa gestação não era um medo de como seria ser mãe. Não sei explicar, mas ela me trouxe essa sensação de medo. E eu não sei de onde veio ou por que veio, mas sei que agora, já tá passando e já tá, sabe, ficando tudo muito fluido, muito tranquilo. Agora eu acho que eu tô me vendo mais... Com a barriga agora também, né, gente? Tô me vendo mais como gestante e me respeitando mais como gestante também, porque no início dessa gestação eu só queria trabalhar e estar com o Zion, dar conta de tudo, que eu acho que eu não me permiti também sentir. E acho que agora, sentindo a gestação, eu tô ficando mais tranquila e deixando as coisas fluir com mais leveza. Agora vamos às perguntas do Instagram pra ver se eu consegui responder todas. Já pensou como será a logística de ir trabalhar e ter que deixar 2 bebês com alguém? Gente, pra quem não sabe, eu trabalho com evento, com casamento, então geralmente sábado eu estou fora de casa e o Zion costuma ficar com a minha mãe. A gente não pensou ainda na logística, mas basicamente eu acho que a avó vai ter que lutar, entendeu? Vai ter que se resolver com 2 bebês, porque pra mim nunca foi uma opção deixar os 2 separados, um com um, outro com outro. A minha ideia é fazer os avós, enfim, se juntarem pra cuidar das crianças, porque eu não queria deixar os 2 realmente separados. Mas isso eu acho que eu vou saber dizer melhor quando eu realmente precisar resolver essa logística. Como está sendo o plano de parto? O plano de parto, o objetivo, como eu falei, é a mesma circunstâncias, a mesma coisa que o Zion, é ser o mais natural, o mais leve possível. O parto do Zion foi muito leve, funcionou tudo muito bem, a equipe maravilhosa, é a mesma equipe pro parto do Theo, então pra mim assim tá tudo perfeito pro parto, é isso, é o parto em casa, o parto do meu sonho. Qual a principal diferença de uma gestação para outra? O cansaço. Essa gestação eu tô me sentindo muito cansada, é muito mais... aquele peso na barriga, a dor na costela, coisas que eu não sentia na gestação do Zion. A gestação do Zion, até o 3º mês, eu me sentia, assim, esgotada. E depois era como se eu nem estivesse grávida. Então, o cansaço dessa gestação tá me pegando. Mas a coisa que eu mais escuto é realmente a questão da demanda de ter 2 bebês, né? Um dentro de mim e um que eu tenho que cuidar. Então, tudo certo, assim. É um cansaço físico grande, de estar ali meio-dia, 2 da tarde, já tá assim no meu limite de cansaço, mas tô dando conta, tá indo, tá fluindo. Quando eu vou fazer o Zion dormir, acontece muito de eu dormir também, mas nada que seja assim um cansaço insuportável, tá? Sendo um cansaço físico, mas um cansaço que eu tô dando conta, até porque eu acho que nós, mães e pais, aprendemos a lidar com o cansaço de forma imensurável. Está suplementando as vitaminas? Eu tive que tomar a B12 injetável. O ferro eu tô tomando todos os dias, né? E da mesma forma, a do Zion eu também tive que suplementar, tanto o ferro quanto o B12. Então, ambas eu tive que suplementar realmente, mas não é nada grave, é tudo dentro do normal, mas estou suplementando. Como está trabalhando com o Baby Z, a chegada do irmão? Desde quando a gente decidiu ter um 2º filho, a gente já começou a conversar sobre isso com o Zion e ele sempre falou muito que ele queria ter um irmão ou uma irmã. Tanto quando a gente perguntava se ele queria ter um irmão ou uma irmã, ele falava que sim. E sempre muito feliz, muito empolgado com a ideia. Não sei se ele entendia real o que era um irmão, mas sempre muito feliz com a possibilidade. E o Zion é canceriano, é a criatura mais fofa da face da terra, não tem assim... Ele tá na expectativa da chegada do Theo da mesma forma que a gente. Ele beija a barriga, ele abraça, ele conversa com o Theo, ele mostra os brinquedos pro Theo, ele fala que ele vai ajudar a trocar fralda, ele fala que vai ajudar a dar banho. Então ele tá sendo muito participativo. A gente sempre se emociona da forma que ele tem um carinho muito grande pelo Theo já. Ele sempre quer dividir a comida, depois que ele entendeu que eu tenho que comer pro Theo comer, ele já me oferecia comida, ele falava mamãe pro Theo. Então ele sempre tá pensando muito no Theo. Várias e várias vezes de madrugada ele acorda e pede para ver o Theo na barriga da mamãe. Então ele já tá sendo muito carinhoso com o Theo agora. Então
tanto eu quanto o Gé, a gente não vê a hora de ver os dois juntos, porque a gente acha que vai ser muito especial, assim. E toda vez que eu falo de como o Zion tá reagindo, é muito gostoso, sabe? Eu me emociono todas as vezes porque é muito leve como tá fluindo as coisas, como tá sendo essa espera pelo Theo e como ele tá aceitando e sentindo tudo junto com a gente. Uma coisa que ele faz muito, que é muito engraçado, ele pede pra ver o aplicativo do meu celular, que eu tenho aquele aplicativo Gravidez Mais, e ele pede pra ver porque ele quer ver o Theo, ele quer ouvir o coração do Theo. Ele pega o celular e fica, mamãe, o coração do Theo, e fica ali ouvindo, sabe? Qual o seu maior desejo de comida? Macarrão de todas as formas. Teve semana que a gente comeu macarrão no almoço e na janta, e quando o Jefferson chegou no limite dele de macarrão, eu entendi que a gente já tava passando do ponto e que a gente tava vivendo a base de macarrão. Mas pelo menos 2 vezes na semana eu como macarrão. E em geral é macarrão de molho branco. Tenho muita vontade de macarrão de molho branco. Quais foram os primeiros sintomas? Foram nas 2 gestações o mesmo? E o que tem sido de diferente? O primeiro sintoma de ambas foi a dorzinha na lombar. A do Zion foi mais intensa. Eu já sabia que tinha algo de errado, porque aquela dorzinha ficava muito constante, como se fosse o tempo todo uma cólicazinha, sabe? Incomodando muito. E o Theo, quando eu senti no primeiro momento, foi tipo uma cólicazinha, meio que uma dorzinha na lombar do tipo, será que é a menstruação ou será que é um bebê? Porque tem muito isso, né? Tem muito disso também, né? A mulher sofre muito com isso, porque a gente nunca sabe o que é. Já queria muito bebê, eu não vou ficar na dúvida, vou fazer o teste logo e vou descobrir. E era o Theozinho. Foi assim, o primeiro sintoma. Em ambas as gestações. Na do Zion, tive muito enjoo no começo e a do Theo eu já não tive. Então, os sintomas que se assimilou realmente foi esse. Dicas para futuras mamães de primeira viagem que amam conteúdo leve. A dica para ser leve... Acho que a maternidade é meio difícil da gente falar de forma leve, né? Principalmente quando se trata do cansaço, mas a maternidade ela é muito desgastante, muito cansativa. Nada explica a sensação de ser mãe. Nada no mundo explica. Não existe palavras que eu possa usar para descrever a sensação maravilhosa que é ser mãe. De tudo que eu faço, acho que a minha função, a função que eu mais amo na minha vida é ser mãe. Eu me realizei sendo mãe. Tem cansaço, tem desgaste físico, desgaste emocional, tem estresse, mas é a melhor função da minha vida, assim, eu me realizei realmente sendo mãe. A minha dica é, seja mãe, que é só sendo mãe pra entender o que a gente sente, porque não tem como explicar o que cabe dentro de um coração de uma mãe. Eu espero muito que eu tenha respondido todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre a gestação, sobre algo, manda aqui embaixo que eu já vou estar respondendo. E eu vou trazer para vocês também outros vídeos dessa gestação. Falar um vídeo sobre o 3º trimestre, que é o que a gente tá agora. E também quero trazer o vídeo da mala da maternidade, o qual sim vai existir uma mala de maternidade, mesmo que o parto seja em casa, já que é importante que a mala esteja pronta, mesmo que o parto seja em casa. E na gestação do Zion, eu montei a mala de maternidade e tudo que estava dentro da mala foi o que a gente usou, então é bem importante ter a mala da maternidade. E também se acontecer alguma coisa e precise ir pra maternidade, tem que estar tudo pronto e já esperando, sabe? Então eu vou vir montar essa mala com vocês. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!